Salve, salve. Muito boa noite a todas e a todos. Quarta edição do Aula Viva começando. Hoje o nosso convidado é o Vitor Hugo. Primeira pessoa a entrar é a Jura. Ah, parceiro, não podia ser diferente. Então, hoje, Vitor Hugo é o nosso convidado. Ele é um queridíssimo. Tô deixando aqui umas Bahias da cozinha mineira rolar de fundo. Enquanto ele não chega, vou dar um salve nele aqui. Vamos ver. Você vê a moral do Aula Viva, né? O Vitor Hugo criou o WhatsApp, criou o Instagram. Ele não tinha um Instagram, não usava o Instagram. E voltou a usar para participar do Aula Viva. Isso é louco. Então é isso, a galera tá entrando. Boa noite a todas e a todos. É isso, gente. Nosso convidado é historiador, é músico, é educador social, pós-graduado pela PUC, mais um montão de coisa, é um piadista, ele é campeão de piadas ruins. E ele entrou na live. Então é isso, a galera tá chegando. Gente, o som tá muito alto, tá atrapalhando a música, como que tá a conexão, tá tudo bem? Dê um feedback para eu saber. Já te coloco para dentro, Vitor Hugo. Um minutinho, vou dar um salve aqui rapidão para a galera. Gente, então, para quem não conhece, esse é o projeto Aula Viva, né? Então, é uma iniciativa para, enfim, inicialmente nas redes, a gente gerar conteúdo sobre educação, política, arte, cultura, enfim. Para discutir pedagogias, jeitos de aprender, aprendizagem, é uma troca de ideias, né? Basicamente, a gente já teve alguns convidados, a última live foi com a Yasmin Gabriele, fantástica, e todas estão no IGTV. Antes de começar, eu queria deixar duas indicações de leitura. Olá, Zanotti, tudo bem? Seja bem-vinda. Carol Zanotti, sou fã do seu trabalho, inclusive. Primeiro livro que eu queria deixar de indicação foi a indicação da Jura, Pedagogia das Encruzilhadas. Enfim, é um livro que cruza alguns saberes e propõe que assim seja feito na educação, que a gente cruze saberes. E o outro livro que eu queria deixar de indicação é o Democracia em Risco. Esse livro é de fim de 2018, começo de 2019. E, enfim, ele vai ler o Brasil pós-eleição do Jair Bolsonaro, né? Então é um texto fresco, assim, aconteceu, ele foi eleito e aí pensadores foram lá e escreveram, e vale a pena para entender um pouquinho. Vou colocar o nosso convidado para dentro. Vitor Hugo, é isso, vamos começar. O Vitor Hugo, ele é meu amigo de várias vidas, vou por assim dizer. A gente começou a graduação de História juntos em 2012, tivemos banda, enfim, somos apaixonados por história, por educação. Ele é músico, ele é vocalista da banda Vento em Esperanto. Esse menino, enfim, sou suspeito para falar. Quem conhece a gente sabe. E é isso, tô empolgado. Vitinho, vou te chamar para dentro. Vamos ver, Vitor Hugo está entrando. Ai, meu coração. Olá! Olá, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Boa. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho, cara. Tô te vendo, menino lindo. Meu coração. Eu gostei desse visual aí, hein? Aqui, ó. Essa música aí foi uma homenagem? Opa, mas como não, né? Como não? Gente, só para apresentar o convidado de fato agora, Vitor Hugo, é isso, educador social, atua aí dentro da área da história oral. Desde quando, Vitinho, que você está na história oral? 2013. 2013, é músico, enfim. E aí a gente vai bater um papo, né? A gente troca muita ideia, Vitor Hugo, a gente costuma fritar em vários assuntos. Eu acho que vai ser um pouco disso, mas antes eu queria contar uma novidade para quem está acompanhando o projeto.
Vitor Hugo é uma das pessoas que está por trás do projeto Aula Viva, junto comigo e com o Valtinho, que é convidado da próxima semana. Um E spoiler? é um spoiler aí, né? Novidades. Deu a louca, enfim. Bom, e é isso, Vitinho. Eu queria que você se apresentasse, mano. Falasse um pouquinho pra gente da sua caminhada, da sua carreira, quem você é. Fale de si, meu amigo. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou educador social, atualmente na CEPAC Barueri. Sou historiador de formação, tenho projetos na área de história oral e política, com esse garoto aí de cima que organizou essa bagunça. Eu atuo com educação desde que eu me conheço por gente, né? Meu primeiro trabalho foi dentro de uma escola, a escola que eu trabalhei, que eu estudei, na verdade, a vida inteira, que meus pais moraram ao fundo da escola. Então, meu primeiro trabalho foi na escola que eu cresci e aprendi um pouco de tudo, e aprendi nada também, que umas coisas que eu aprendi a criticar depois, sobre os modelos me foram apresentados ali, né? Eu saio da 2011 da escola e eu já entro na faculdade de História, junto com esse moço aí de cima e outras pessoas que são muito especiais também na minha caminhada. E me joguei para dar aula no estado, um, um professor, hoje amigo, né? Mas é daqueles professores que a gente ama de paixão, falou assim, vai lá, e me jogou dentro de uma sala com 40 alunos. Eu tinha, sei lá, tipo, 19 anos, eu acho, na época. E aí eu tive que aprender a fazer, né? E aí a gente, engraçadão, né? Como sempre, a gente vai trocando uma ideia com os alunos ali, a gente vai aprendendo junto com eles, né? Então já são alguns anos, né? A gente tem uma caminhadinha, de apesar de novo, de 27 anos, tem um caminho aí na educação, né? E dentro da universidade, desde a época do TCC e tudo mais, história oral sempre foi uma coisa que me deu brilho nos olhos, assim, né? Eu gosto muito da parte documental, gosto muito da parte do patrimônio e tal, mas história oral sempre foi aquele setor da história, assim, que eu olhei e falei, uau, eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, ou então por uma boa parte, assim, né? Por um longo período. Porque eu acho que, de fato, é um modelo que tem muito a ver comigo. Eu gosto de falar, eu gosto muito de falar e eu gosto muito de escutar também, né? Então, lembro, assim, que eu pequeno, assim, com ideias, trocando ideia com a minha avó, assim, horas de ideia. E quando eu cheguei na universidade, eu descobri que existe uma metodologia para isso, uma metodologia que a gente pode falar, ouvir e dar qualidade e dar atenção e tratar com sensibilidade aquilo que as pessoas falam. Aí eu olhei e falei, putz, é isso, assim. E, na real, eu sou apaixonadíssimo por história oral. Eu sou daqueles que fica muito puto quando algum historiador fala que história oral não é ciência. Eu fico bravo de verdade. E aí, rapaz, aí vai escutar muito, assim. E é isso. Eu acho que professor e educador de nascença, faço da vida uma pedagogia, pedagogia do afeto, e faz parte da minha luta. Minha luta política também é dentro da educação. Vejo o ambiente da educação, o ambiente do saber como um lugar de emancipação. Me emociona muito pensar sobre essas coisas. De fato, me alimenta. Eu acho que estar dentro desse ambiente do saber é ter o sonho sempre jovem, o sonho nunca envelhece, como diria Milton Nascimento. E eu acho que é isso que eu sou, assim, né? Fazer a utopia borbulhar dentro dos saberes e do ato de trocar aprendizado, que eu acho que é isso, né? A gente não constrói nada sozinho. E é isso. Esse é o Vitor. Caceta, e assim, não falou tudo, porque o Vitor, além disso, é músico, uma pessoa inspiradora nas artes. Tem uma longa caminhada aí, né? Lembro da época da Diana. Hoje ele está na Evento Esperanto, projeto massa. Mas, Vitinho, então, já que a gente está falando de educação, assim, quais são? Galera, quem quiser deixar pergunta aí também no chat pro Vitor, fica à vontade para interagir pra gente. Aqui a ideia é que seja aula viva mesmo. Quem quiser perguntar, falar, se posicionar, tamo junto. É Mas eu queria isso. saber, Vi, assim, na sua Oi. vida,
tô falando academia, tô falando bem aberto mesmo. Quais são as suas maiores referências, mano? E por que, aonde que você, enfim, encaixa essa referência na sua vida? Referência. Puta, que pergunta, assim, né? Difícil pensar uma referência fora da academia, assim. Eu tenho uma referência muito grande, cara. Pode parecer clichê, mas eu me referencio muito no meu ciclo, no ciclo das pessoas que eu amo, inclusive você é uma delas. Eu acho que esse ciclo de afeto é uma grande referência para mim, assim. Ah, eu posso falar do Freire, né? Posso falar do Freire. O Freire é minha grande referência. É, mas sei lá, cara, eu penso que desses últimos anos tenho refletido muito que minha referência maior é minha mãe, assim, de verdade, sabe? Tenho muita vontade de fazer muita coisa para dar orgulho, assim. Eu acho que minha referência maior também é olhar a sociedade do jeito que tá e pensar no tanto que dá para fazer, sabe? Vontade de potência. Eita, esse terminho aí, vontade de Au. potência, AU. Rapaz, É. por que professor, mano? Por quê? Por que fazer isso, tá ligado? Por que branco? Por que azul? Por Eu quê? tô com a canequinha, eu tô com a canequinha meio talk show aqui hoje. Tô aqui. Cara, Por que que você entrou nessa? Da onde que veio esse negócio de ser professor? eu vou tentar parafrasear Rousseau aqui um pouquinho. Vou vir com Rousseau um pouquinho, pode? Acho que educação e educar é uma arte, né, cara? Eu tento pensar pedagogia em si como arte. Então, não diferencio a ideia de arte, a ideia de educação, a ideia de música como setores separados. Para mim, dar aula é como se estivesse tocando, como se estivesse no palco, sabe? Então, eu acho que o educar, a ideia de educar, assim, e a ideia de sentido tem muita lógica. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu não consigo pensar educação sem sentir, sabe? Sem sensibilidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o que eu sou como pessoa. Então, por que professor? Puta, porque eu acho que eu sou sensível a várias coisas. Eu não me vejo em outro lugar, assim, não me vejo fazendo outra coisa. É questão de sensibilidade e paixão, assim, sabe? Você é feliz, você é o que você queria ser, eu sou. Independente das condições, mas eu sou. Eu sou aquilo que eu queria ser, né? Porque eu acho que as coisas não têm sentido se a gente não sentir. Então, para mim, educação tem a ver com sensibilidade, tem a ver com arte, e assim como na música, é o momento ali que, quando eu estou dividindo conhecimento com os alunos, é a mesma coisa de fazer um solo de guitarra, ou de cantar, ou de fechar o olho numa música, ou escrever poesia, uma coisa assim. É questão de alimento social, alimento de vida mesmo. Parceiro, acho que, enfim, é vibração no fim das contas, né? Eu fico pensando o quanto que a gente vibra em aula, vibra nesses momentos. E, e você passou pelo estado, né, mano? Muito novo, né? Você dá aula no estado. E o Aula Viva, né, como a gente fala bastante, é uma ideia, é um lugar para discutir política e educação, né? E o que que você Sim. sentiu dessa experiência do Estado enquanto educação? O que que você, olhando para a educação pública, porque, enfim, a particular a gente pode discutir também, a gente pode falar, mas eu acho que é um direito, e eu sou muito a favor do Estado nesse momento e, enfim, eu acho que é importante. Então, o que que você viu na educação pública? O que que você acha que tem de problemático ali? E talvez que caminhos que a gente pode pensar, né? Falando de política pública e educação. Cara, a gente tentar pensar num remédio, assim, uma bula e falar isso, assim, eu acho muito complicado, né? Mas eu consigo dividir algumas reflexões com você. Eu acho que em sentido comum de organismo social e de vida, eu acho que a gente não conseguiu entender ainda como seres sociais, sujeitos sociais, o que é público. O que é público no sentido de o que é público é nosso, o que é público é onde a gente pode pertencer, o que é público é onde a gente pode cuidar, onde a gente deve cuidar e onde a gente deve e pode transformar.
Então, a primeira coisa é essa, assim. A partir do momento que a gente entende que o nosso corpo não é privado, que o nosso corpo é público, porque o nosso corpo nasce público, aí eu acho que a gente constrói um caráter transformador. Assim, eu tive experiências das mais diversificadas dentro da escola estadual, assim. Desde dar aula numa escola periférica, assim, super complicada, em que a gente tinha que sair no meio do período, porque uh, uma parte do tráfico estava querendo fazer algo ali na rua e mandava a galera toda sair. Desde isso até escolas estaduais que eram um pouco mais elitizadas. Mas essa questão do caráter público, para mim, sempre foi muito latente. Assim. Eu acho que pertencimento, sabe? É um diálogo maior com a comunidade que está em volta. É uma construção num sentido mais democrática, cara. Eu ainda vejo o espaço da escola estadual muito opressor. Eu ainda vejo isso muito fechado. Eu dei aula em lugares em que chamavam o setor X da escola de pavilhão. Isso, para mim, como professor, não me parece comum, não me parece normal. Não. Entende? Né? Então, eu acho assim que existem sentidos, se a gente for analisar a escola estadual, a escola pública no Brasil, em sentido de contexto histórico, a gente vai ver que a gente tem muita herança ainda de séculos atrás, a gente tem muita permanência e pouca ruptura. Eu visualizo uma ruptura importante, que é uma ruptura que vem da movimentação popular mesmo, da vontade popular de entender que somos seres públicos e que aquilo é nosso. E que se é nosso por direito, a gente precisa transformar. É claro que isso não depende só do aluno, da família, da comunidade, depende também do professor entender que pedagogia é política e que o papel dele na sociedade é político também. Não só nas lutas das ruas, como eu sempre participei, mas eu estou dizendo da construção. Se o professor não entra com a mentalidade que ele precisa emancipar as pessoas, não adianta o aluno saber contar ou o aluno só apenas saber escrever. Se ele não tiver leitura de mundo, entende? Então, cara, eu vejo várias questões, assim, várias, inúmeras questões. Vejo alunos em escolas completamente sucateadas, emancipando. Eu vejo alunos em escolas elitizadas, pelo qual eu passei, que se emanciparam um pouco. Por isso que eu acredito muito no orgânico, independente da parede, do que for construído, dessa relação professor e educando. E eu acho que isso é essencial e a gente precisa criar novos sentidos para isso. Assim. Eu acredito muito nessa questão. Eu nunca vou esquecer, em 2017, eu acho isso, eu estava num ato na Paulista, ali no MASP. Era um ato pela educação. E eu escutei bem de longe, assim, cara. É uma das coisas mais me emocionam, assim, na boa. Eu escutei bem de longe um grito assim, Vitor, Vitor. Quando eu olhei, cara, umas alunas minhas, assim, de tipo, puta, muito tempo atrás, quando eu não tinha nem barba. Barba eu não tenho direito, né, cara? Mas quando eu não tinha nem... quando eu não tinha nem um fiozinho, assim, de nada, sabe? Puta, eu era... Enfim. Aí eu olhei, tipo, tentando lembrar o nome de cada uma, assim. Putz, e aí, eu, Paloma, Giovana, não sei o quê. Abracei e tal. Eu, meu, o que vocês estão fazendo aqui? Uma pergunta meio óbvia, né? O que vocês estão fazendo aqui? Elas estavam num ato. Mas para mim foi um espanto. O que vocês estão fazendo aqui? Professor, a gente nunca esqueceu da sua aula. Assim. Então, tipo, a gente... Elas criaram uma agenda de atos que elas iam e tal. E é isso, assim. Não estou dizendo que a gente precisa doutrinar, como as pessoas falam, o aluno a participar de atos X ou Y. Mas, cara, eu lembro que elas estavam, tipo, no sexto ano. Então, eu nem passei por algo extremamente político no sentido literal da coisa. E elas estavam lá, assim, num ato pelos professores que ainda estavam com elas no ensino médio. Foi lindo, cara. Então, eu acho que eu falei muito, né? Mas eu acho que eu tô falando de troca. Tô falando de troca democrática, de verticalidade. Verticalidade não, horizontalidade. Sim, mano. E é algo que na escola é um campo, eu vejo um campo muito fechado. E quando você fala pavilhão, quando a gente faz associações à disciplina, como a Zanotti falou, a grade curricular,
tem esse molde que, infelizmente, a gente tem que pensar em estratégias extra-escola, na verdade, né? A escola é um mecanismo muito conservador, na minha opinião. Então, eu acho complicado falar isso, né? Mas eu vejo isso, ela aprende, ela mantém. Mas existem iniciativas que visam tentar, né, abrir caminhos para essa troca, abrir caminhos para esse caminho de emancipação mútua, né? Porque a gente não emancipa ninguém, né? A gente vai se emancipando. Então, e eu queria que você falasse um pouquinho, mano, do Fala Quebrada, que eu vejo como uma iniciativa que olha para essas questões da escola também, né? A gente é historiador, a gente é profissional de educação e pensa trabalhar de um jeito diferente. Então, eu queria falar um pouquinho do Fala Quebrada, né? O que foi o Fala Quebrada? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, não conhecem o que é. Então, que é um projeto lindo, eu pude fazer parte de um encontro. É mágico, é fantástico. E é isso, mano. Fala Quebrada. Bom, vamos lá. Fala Quebrada foi uma iniciativa, na verdade, que ela deu pontapé ali de 2017 para 2018, mas como eu disse, né, no começo da minha fala, desde 2013 que eu tenho um olhar ali para a história oral. E uma coisa sempre me incomodou, e eu acho que incomoda, na verdade, muita gente, assim, eu acho que inclusive os educandos, os alunos, que é quando a gente abre um livro de história e a gente se depara com várias figuras ali, sei lá, vou citar algumas aqui, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Luiz, e vários outros, assim, que a gente para e fala, tá, mas o que a história dessa pessoa aqui tem a ver comigo e tudo mais, ou a gente olha para isso como se fosse uma figura muito distante. Então, essa história que faz referência para grandes elementos, reis, rainhas, ela sempre me incomodou muito, assim. Eu sempre tive vontade de olhar e praticar uma história que fosse mais popular, tá entendendo? E aí eu tive esse start, assim, de pensar, de tipo, cara, eu vou tentar desenvolver um projeto para apresentar outro lado do que é história para jovens de periferia entre 15 e 19 anos. Então, a ideia basicamente do projeto, para quem não conhece, é um projeto muito novo, né? A ideia é desmistificar o que é história. Primeiro, apresentar que história não é uma coisa do passado, que história não tem a ver com velharia, história é tempo. Tempo é tudo. Tempo é agora. Tempo é agora. E o que deixar de ser o agora é história também. Ainda é história. História é tempo. E apresentar também a ideia de que história não conta fatos de pessoas importantes. História conta o tempo. E todos nós estamos inseridos dentro desse tempo. Então, basicamente, a minha ideia era mostrar para esses jovens que eles também possuem história. Não só eles possuem história, mas o bairro deles possui história, as pessoas do bairro e todos nós, todo ser humano possui história. Basicamente isso. Então eu queria, de fato, desmistificar isso. Eu acho que para aquele grupo ali eu consegui. Aquele grupo de 13 jovens eu consegui. Então a gente começou a desenvolver. O projeto resultou em um livro, que inclusive eu deixei o link para você. E vou pedir, por favor, para você postar depois para que as pessoas possam acessar. Vocês podem ler online depois, mas quem quiser o exemplar físico eu envio também, tá? E resultou nesse livro. Mas o livro não é a grande orquestra, o final da ópera, dizendo assim, né? Eu acho que o projeto todo ele foi caminhando até chegar no livro e caminhando com várias discussões, vários aprendizados, né? A gente destinou o projeto para jovens de 15 a 19 anos e eu lembro muito de uma fala. Eu cheguei numa escola, então a gente foi nas escolas da Brasilândia, que foi onde o projeto aconteceu. A Brasilândia fica aqui em São Paulo, né, Zona Norte. E eu cheguei numa escola da Brasilândia, no João Solimeu.
e aconteceu realmente o que eu queria de deixa para abrir a discussão dentro da sala de aula. Então eu cheguei super acanhado, fazia um tempo que eu não pisava numa sala de estado. E eu falei, galera, licença aqui, eu quero falar de um curso, né? De um curso, de um projeto que vai acontecer aqui na Casa de Cultura. E eu queria convidar vocês para participar, quem quiser fazer a inscrição, e comecei a falar sobre o projeto. O projeto é para quem gosta de escrever, o projeto é para quem gosta de história, o projeto é para isso, aquilo. Eu comecei a explicar sobre o projeto. E aí um menino lá no fundo levantou a mão, aí eu dei palavra para ele e falou, fala aí, mano, fala aí. Ele falou assim, cara, para que eu vou querer fazer um projeto de história? Nossa história é importante para quem? Puta, isso assim foi o arregaço. Eu não consegui responder ali. Eu queria muito encontrar esse garoto pra gente trocar uma ideia. Mas ali eu não consegui responder. Porque a visão dele é uma visão ampla, de fato, é uma visão que eu já tive, que muita gente. Quem vai querer saber da nossa história? Porque a história das pessoas públicas é a história de pessoas famosas, é a história de políticos. Só que, cara, existe história fora da mídia, existe história fora do livro didático. Esse é meu maior sonho. Então, o Fala Quebrada foi uma ideia de tornar público a história de pessoas invisíveis dentro de um território. Então, não só isso, mas um projeto também. Eu gosto de falar, assim como o Alessandro Portelli fala, que história oral é a arte da escuta. Então, foi um projeto em que a gente colocou duas gerações ali, jovens de 15 a 19 anos, com uma senhora de 90 anos que viu o bairro crescer, que viu o bairro desde a época que o bairro era só, sabe, aquela coisa que senhor e senhora gostam de falar, de na minha época, isso aqui tudo era mato, que viu de fato ali tudo quando era mato. E você colocar essas duas gerações para sentar e escutar, trocar ideia. É a arte do vir e contar, né? Então, é isso, assim. Então, foi um projeto de diálogo, cara. Foi um projeto que a gente escutou. Então, eu nem me arrisco a dizer que somos escritores. Eu acho que nós somos ponte da fala das pessoas, transformando isso em texto. E a gente, assim, cara, foram semanas, meses, ouvindo a história de pessoas, ouvindo a história de família. Cada semana a gente estava na casa de alguém, entrevistando, tirando foto, trocando ideia, anotando coisa. Então a gente conheceu a história de muita gente. Lembro da fala de um dos participantes do projeto, o Bruno, que inclusive faz história hoje. Ele virou e falou assim: eu nunca imaginei que as pessoas. Nunca pensei que as pessoas tinham história do jeito que a gente aprendeu aqui. Porque eu andava por aí, eu não estava nem aí para as pessoas, eu não estava querendo saber das pessoas, o que elas tinham para contar ou não. Agora eu vou pegar o ônibus e eu tenho vontade de começar a trocar ideia com as senhorinhas que estão no ponto de ônibus e saber um pouco mais da vida delas. E aí, eu não preciso falar mais nada. E eu acho que tem um detalhe que você não comentou, mano, porque o projeto Fala Quebrada, ele, ele traz aquela metodologia experiencial, né? A molecada vai andar no bairro e deu bolsa, né? Acho que um negócio interessante de comentar é que os participantes recebiam uma bolsa mensal para participar do projeto, né? Então, acho que é muito bonito isso. Eu não consigo descrever. Imagina você receber para estudar, para participar de um projeto, para escutar a história das pessoas, né? Então, acho que o Fala Quebrada ele foi muito rico nesse sentido e no campo de estar no território, Uhum. né? Você mexeu com o território, que são coisas que, se a gente está discutindo educação, se a gente está discutindo garantia de direitos, se a gente está discutindo o território, a família é a primeira unidade, né? Mas o território é onde estão os equipamentos. E eu queria que você comentasse um pouquinho da metodologia, mano. Como que foi, para além da metodologia, olha eu fritando aqui, ó, cabecinha fritante aqui, ó. Cabecinha acelerou aqui, ó. Vou Boa, boa. fazer a pergunta, mano. O que é importante a gente ter como norte, levar no coraçãozinho, quando a gente está trabalhando com jovem, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, né? Político, pedagógico, cultural, social, nós enquanto educadores mesmo, pessoas que estão pensando,
que é importante? O que tem que mover? O combustível disso? Vamos lá. Vou voltar um pouco naquilo que eu falei. Obrigado pela memória. Você me lembrou de coisas que eu não falei. Que é a parte metodológica do projeto em si. Mas eu acho que vai muito naquilo que eu tinha falado antes. Assim, a ideia de sentir, educação como sentido, sabe? De viver. É uma coisa que eu gosto muito assim de fazer e quando eu tenho oportunidade eu faço, que é colocar o jovem para sentir a parada, viver, experienciar. Então é aquilo. Se você não consegue sentir aquilo, você não vê sentido, entende? Então, cara, pensa, a gente senta ali com anos e anos fazendo isso, de colocar o livro didático ali na sala e começar a falar de um período X em história e falar sobre aquilo. Cara, onde que está despertar o sentir nesse aspecto é muito complicado. Entende? Eu tô falando de um período super lá atrás, despertar o sentir nesse fato é muito complicado, é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Então, qual que foi minha ideia? A ideia do Fala Quebrada também, além de tudo isso que eu falei, era transformar, criar mini historiadores ali, entende? Era criar mini historiadores. Então, a gente fez de fato um cronograma de aula. Aula, assim, de o que é história e tal. E a gente foi formando ali, né? Trabalhando com essa noção de mini historiadores. Você chegou lá, você somou com a gente. E é isso, assim. E aí, depois que a gente terminou essa parte teórica, foi a hora de viver, né? E quando a gente encontra uma senhora de idade de 92 anos que nasceu e cresceu dentro de um bairro, ela é a história viva. Ela é a história viva, ela é a memória viva. Entende? Então, o Fala Quebrada foi a gente se confrontando, dando oi para a história, dando oi para o tempo ali. E é isso, assim. E aí você perguntou, como que você despertou? Cara, eu não sei explicar isso, assim. Foi só, galera, a gente tem uma entrevista com tal pessoa, vamos. E aí isso começou a tomar um corpo que chegou uma época do projeto que eu estava num lugar fazendo entrevista e o grupo de alunos estava em outro, separado. E de chegar aluno e falar assim, ó, a gente encontrou na saída da aula da terça-feira uma senhora na igreja e ela falou que mora aqui há 40 anos e a gente marcou a entrevista com ela para semana que vem. Eu falei, bora. Se eu for contar nos dedos quantas entrevistas eu arrumei e quantas eles arrumaram, eu perdi, assim. Eu perdi fácil. Entende? Então, quando a gente está trabalhando com a história de vida, eu acho que é isso, não é história oral, é história de vida. Quando a gente trabalha com história de vida de pessoas, a gente está basicamente tirando um pano que a pessoa tinha ali em cima da cabeça e a gente está, ó, essa pessoa é visível, ela não é invisível, eu tô vendo aqui, eu preciso escutar o que ela tem para falar. E aí a gente está ali de frente com a história, a gente está ali de frente com uma pessoa que vivenciou coisas que a gente não escutou, que a gente não viveu, entende? Se a gente se depara com alguém que viveu na época da ditadura, de alguém que pegou resquícios ali da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, que, né, a pessoa que está sentada ali na sua frente conversando é uma pessoa que ela é a memória viva de uma época. Ela não é menos importante que um jornal, que uma foto, que um documento. Sacou? Sim, sim. Enfim. Não, eu concordo. Eu, E você sabe que você fala assim, parece que você está na minha cabeça, seu desgraçado. Então, é a sensação. Mas aonde que eu estava querendo chegar com essa pergunta? A gente, enquanto educador, né? Nós enquanto professores, pessoas que pensam. Eu não estou falando professor só da escola, né? Não acredito só nisso. Acho que não dá para limitar. Estou falando nós, enquanto professores e educadores. Tem um combustível, tem um negocinho aqui dentro, né? Tem algo que nos move enquanto educadores, enquanto pessoas. Porque eu não consigo pensar um momento de troca de aprendizagem que não exista afetividade, que não exista um olho no olho, que não exista oh, como que você tá tudo bem? E aí? Eu acho que tem vários. Acho que o vínculo, né? Acho que onde eu não queria falar o termo,
mas quando a gente pensa na construção de um vínculo, eu não consigo pensar essa educação social sem isso. E eu Sim. queria entrar um pouquinho nesse campo. Tem um monte de professores e professoras que estão assistindo. Então, eu vou até puxar um gancho, mano, para a gente pensar junto, né? Porque eu também estou nesse campo. Tá. Minha prima fez uma pergunta aqui, ó. Quais Ô, são as cara, mudanças? tem muita gente mandando umas coisinhas aí. Eu acho legal a gente trocar uma ideia também. Então, eu estou tentando subir aqui. Mas tem uma perguntinha que eu acho que é legal pensar enquanto professor educador, né? Então, a primeira pergunta é: o que move? Qual é o bichinho do educador? Né? O que que é o bicho educador? Né? O que que precisa? Tem um monte de professor e acho que é legal a gente pensar isso. E aí, ainda nesse contexto, quais são as mudanças que a pandemia trouxe e vai fazer para o ensino? E aí eu acho que é também nesse campo não só escola, mas para esse espaço de troca de saber. Tá. Isso foi um questionamento. Foi um questionamento. Tudo isso aqui que eu Qual foi falei, a, qual, tudo isso aqui que eu falei foi uma qual foi a pergunta. primeira? A primeira foi assim, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha lá. Ah, Aqui, ó. vamos começar com o bichinho educador, O né? bichinho. O Ah, bichinho cara. educador. De bate pronto. De bate pronto. Papum. Todo sujeito, todo sujeito é um sujeito político. Todo corpo é um corpo político. Queiram as pessoas ou não. Elas podem lutar contra isso, mas somos. Se a pessoa talvez não entendeu, falta leitura, falta reflexão. Mas somos corpos políticos. Acho que o professor, ele tem um bichinho que ele precisa ter aquele bichinho do caráter transformador. E pode parecer clichê, mas eu tô falando é dessa coisa que engasga aqui no pescoço, que dá emoção de falar, que é de pensar de fato, é de você trabalhar ali o presente com a perspectiva do futuro ali fungando no seu cangote, assim. Transformação. Eu acho que se o professor não cria esse sentido de transformar, ampliar além da questão do emprego, e é claro que a questão salarial é uma luta nossa, principalmente os professores do estado de São Paulo. E ela tem que ser garantia. O professor precisa ter um salário justo, ele precisa ter tempo para estudar, porque isso faz falta e é necessário. O professor precisa estudar, precisa ler. Precisa. Mas eu acho que esse bichinho aqui é transformação. Entende? Esse é bichinho utópico. E utopia todo mundo tem. Sim. Utopia todo mundo tem. O que diferencia nesse ponto a utopia do sonho é que a utopia ela tá uns degraus acima. Rapaz, parecia o Boulos agora falando. Utopia, todo mundo tem. O Boulos, O vou Boulos, votar no Boulos. eu senti o grave do Eu Boulos queria um agora. Boulos agora. É. Eu queria um Boulos de vó agora. Cenoura Então, por cima, assim. Ah, porque eu acho que é isso, porque se a gente não. E assim, olhar o ser humano ali, né? Acho que levar em consideração que tem um indivíduo ali na frente e pode parecer besta, mano. Às vezes a gente fala as coisas como se fosse uma obviedade, né? A gente assume que é óbvio para todo mundo isso, mas não é, né? A questão do vínculo, a questão do olhar, o respeito ao ser humano que está ali, a, a compreensão de onde ele está, né? Da uhum. legitimidade do que ele sabe. Que eu acho que é um outro negócio, né? Posso Da... fazer uma reflexão? Ó, vamos, vai. Ó, Eu acho que ao mesmo tempo que a educação ela tem. Eu adoro essa cara que você faz. Essa cara é muito boa. Não começa, hein? Você não começa. Ao mesmo tempo que a educação tem um caráter de transformação, ela tem um caráter de destruição também, porque eu acho que são dois pontos. Dois pontos que eles podem, dependendo do que você criar, você vai ter isso. Se a gente for pensar na educação lá indígena, dos bandeirantes lá atrás, a educação com caráter de destruição, de colonização. Se a gente for parar para pensar quanta escola, quanto projeto maravilhoso a ditadura militar destruiu, é uma educação com caráter colonizador, com caráter de destruição. A questão é essa, a educação é uma linha tênue, é uma linha que ela pode ser transformadora ou ela pode destruir também. Basta saber, quando o professor sai de casa, a qual parte ele pertence. Como diria Gramsci, a gente precisa começar a pensar sobre os indiferentes. Não dá para ser indiferente.
Enfim, acho que é meio isso, assim. Não, mas é importante, mano. Eu acho que eu não consigo. E ainda mais no tempinho que a gente está vivendo, né, mano? Nesse tempinho atual que a gente está vivendo, se a gente não pensar a nossa posição, nosso posicionamento, para quem, para quê, né? Acho que para quem, para quê, mano? Para quem? Para quem que está fazendo? Por que que está fazendo? E assim, lógico, o capitalismo é uma bosta. A gente sabe, tem várias questões aí por trás, a gente precisa de várias lives para conversar, né? Mas aonde que eu queria chegar é para quê, por quem, né? Para quê, por quem que está fazendo, entende? São por que que você está fazendo? Você não é obrigado, né? Acho que tem um pouco disso também. Ninguém é obrigado. Se você está nessa, por que que você está fazendo isso? Tem um indivíduo ali. As vulnerabilidades são perversas, as desigualdades são imensas, né? Então, eu falo, enquanto eu estou com muita saudade da aula, muita. Eu não dou aula muito, acho que vai dar o terceiro ano que eu estou longe da sala de aula, segundo ano. Então, acho que é isso, você Uhum. sentir falta, meu, caceta, tá ali. E eu acho que hoje em dia, com esse governo autoritário e fascista que a gente tem no poder, a gente precisa repensar que educação que a gente está, que educação é essa que a gente precisa? Os espaços, né? Que trabalho social é esse que a gente está precisando fazer? Né? Então, é isso que eu fico me questionando. Mas tá, porra, caralho, tá aí, o fascismo chegou. Não tem como negar. Né? Quem não entende está faltando leitura, tá faltando alguma coisa. O fascismo tá aí. E agora? Como que a gente faz? Né? No campo do trabalho social, da ação social, do movimento social. Né? E aí a Posso gente fazer uma questão? pode, só deixa eu fechar o negocinho rapidinho aqui, que tudo que a gente está falando agora desse trabalho do vínculo, da transformação, essa é a resposta. Eu acho que esse é o caminho. Né? Tem outros caminhos que eu também gostaria de que acontecessem, mas né, não pode falar agora. Então, enfim. Caminho que o quê? Que a Não, gente não, quer que aconteça? Falar? não pode falar não. Deixa pra lá. Ah, é? Então tá bom. Mas é isso, nego. Então, foi mais uma brisa mesmo de pensar a nossa responsabilidade, né? Acho que a responsabilidade do educador, de quem está dispondo a fazer um trabalho social. Mas, enfim, e tem a galera que tá mandando fora Bolsonaro, É, enfim. tem umas perguntas aqui que dá pra gente trocar uma ideia aqui, perguntas importantes. Mas eu queria responder essa da Mata Havana, mas antes de responder essa, eu queria trazer um ponto aqui. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele escancara muita coisa. Eu acho que ele escancara muita coisa sobre neoliberalismo, ele escancara muita coisa sobre a ideia da inserção da tecnologia, essa inserção assim, pouco debatida, que a gente sabe que é uma inserção da tecnologia às vezes um pouco forçada, não tecnologia no sentido de disponibilizar, tornar isso possível para os alunos e, né, distribuir materiais necessários, mas eu estou dizendo de métodos tecnológicos que acabam por tentar sobrepor outros métodos, certo? E a gente vê, assim, pesquisas e como tem sido difícil para alunos e para professores, e vou dizer, nada substitui um bom professor em sala de aula. Nada substitui um professor bom em sala de aula. Isso está comprovado, que o professor precisa ser valorizado. Não é o fórum online que vai fazer o que um professor que consegue construir autonomia junto com os alunos, que constrói ponte ali de debate. A plataforma do Luciano Huck, o Instituto Ayrton Senna, não adianta. O O Google bom, o Classroom. bom, o bom debate é necessário e a gente vê como eles sentem falta e a gente, então, que tem tesão de dar aula, como é horrível, horrível. Cara, eu tô assim, morrendo de vontade de entrar em sala de aula para dar aula pra galera. Morrendo de vontade. Rapaz, a gente tem mais uns 15 minutinhos e aí tem umas perguntas que Fala. acho que vale a pena. Tem uma galera aí. Gente, queria agradecer todo mundo que tá colando. A gente se anima, fala um pouquinho aí, empolgado de algumas coisas, mas é isso. E aí tem a
A Bia fez uma pergunta sobre o quarto ano do ensino médio. A Marcela perguntou como que a gente vai explicar 2019 e 2020. E tem uma que a Michelle fez que acho que é legal também responder, que é, cadê aqui? Qual é o maior sonho de vocês enquanto educadores? Isso eu acho que é uma perguntinha. Por onde você quer começar, meu amigo? 2019, Vou 2020? começar, eu vou começar por essa. Vou começar por essa. Então, vamos lá. Vamos falar no sentido mais simples possível. Vai ser foda. Vai ser foda. Por que vai ser foda? Porque a gente vive num momento de descaracterização da relevância da história enquanto sociedade. A A gente, gente, como país, nossa profissão não e existe. a nossa profissão não existe. Mas nosso país nunca foi um país que olhou história, sociologia, filosofia, geografia como uma coisa que eles deveriam investir de fato. Porque a gente sabe, né? A gente sabe quando sai da caverna de Platão, o bicho pega. E é perigoso mesmo, né? E, e é curioso, assim, né? Porque como que eu vou explicar o que está acontecendo? Difícil, a gente está passando numa época de revisionismo. A gente está falando de fake news e coisas que circulam aí, as redes sociais, que elas tentam pegar coisas que são próprias da história, que devem ser tratadas, de fato, com cuidado, com amor, com sensibilidade, e as pessoas falsificam as coisas, então vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque hoje em dia tem sido de muito mais valia escutar, às vezes, alguém que se informou pelo WhatsApp do que um bom historiador. Mas a gente é resiliente, a gente vai chegar lá. Uma Oi, pós, cara. uma pós-verdade sacia mais, às vezes, né? Uma pós-verdade sacia mais. Mas aí que eu falo, né, cara? Eu acredito que o historiador ele é uma espécie de guardião do tempo. Ele é um guardião do tempo e eu tenho isso aqui tatuado, né? Eu carrego comigo, para não esquecer, né? Então, eu acho que o historiador ele é chato mesmo. Então, às vezes, ele tem a obrigação de lembrar as pessoas daquilo que elas querem esquecer. E aí, meu amigo, qual que é o seu maior Oi. sonho enquanto educador? O meu maior sonho como educador, cara, Pergunta da Michelle. no sentido profissional, no sentido profissional, eu quero muito um dia poder dividir com esse rapaz aqui que está acima de mim. Quero poder dividir com esse rapaz uma instituição, assim. Cara, eu tenho sonho disso, eu quero uma instituição. E vai ter muita coisa foda lá. Lá em Vai ter muita 2012. coisa foda. E a gente vai provocar o Estado demais. E vai ser maravilhoso. Eu imagino gente no gramado, sentada, lendo um livro de filosofia. Pelo amor de Deus. Como profissional, eu queria. Meu sonho de fato é ter um instituto. Um instituto assim, incrível. Com muita gente passando, correndo, gritando, sendo livre. Eu acho que a educação precisa ser libertadora. A gente vai Agora, chegar. vamos chegar, vamos chegar. Em outros sentidos, onde eu quero chegar, eu quero poder construir o máximo de conhecimento possível com o máximo de alunos e pessoas que eu puder na vida. Eu quero encontrar muitos mais alunos em manifestação. Eu quero trocar a história com eles. Eu quero escrever muito mais. Tocar, mano, inclusive. Tocar muito mais. Eu quero ficar rouco de dar aula, Cauê Tavano. Aí Quero ficar rouco de dar aula. você vai me emocionar. Referência. Referência. Quero ficar não só rouco de cantar, mas eu quero ficar rouco de dar aula. Eu quero chegar em casa cansado. Eu quero dar muita aula. Quero construir, sabe? Mas eu quero ver propósito. Eu quero ver a galera se engajando. Eu quero engajar junto. Eu quero que eles me engajem. Eu acho que é meio isso, assim. Rapaz, você pegou no coração aqui agora, mano. É isso, eu acredito, mano. Eu acredito nesse tipo de. E a gente vai chegar, a gente vai chegar. Tá? A sementinha de 2012 está começando a brotar.
Meu amigo, a gente E tem vai. 5 minutinhos para encerrar. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Teve uma pergunta sobre o quarto ano. Então, não sei de uma se a gente consegue responder rápido isso. Mas tem uma pergunta sobre esse quarto ano e uma da Esther de que, não sendo educadora, de que forma ela pode contribuir com a educação. Acho que a gente podia fechar com essas perguntas aí. Quarto ano do ensino médio? É, Enquanto a educação for o que for, como está sendo, pode ter o 10º ano. Eu acho sim. que é isso. Não vai adiantar muito. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente transforma os três. Depois a gente pensa no quarto. É, É... acho que tem um pouco de função, né? Qual que é a função do ensino médio? Sim. Para a gente pensar o É. tempo, qual que é a função? Quanto tempo a gente precisa para cumprir com essa função? Antes da gente Uhum. pensar no quarto ano. E é bem louco o tópico, né? A gente está pensando em utopia também aqui, mas tudo bem. E qual que foi a outra pergunta? Acabei de esquecer aqui agora. Tô emocionado aqui, cara. Eu Não, também, velho. não sendo educadora, como que a Esther ou qualquer pessoa que não é da educação pode auxiliar com a educação? Eu acho que educação é troca. Educação é arte, como eu já tinha falado, educação é escuta. Se você for esse ser humano que gosta de trocar, de construir conhecimento, de se engajar na sociedade, você está ajudando muito. Isso é educação. Educação é se sentar na padaria do lado de um senhor e trocar ideia. Educação é ajudar uma pessoa que está precisando. Educação é fazer poesia. Educação é muita coisa. Educação é muita coisa. Educação não é escola. Educação é vida, velho. É muita coisa. Então, como você pode ajudar? Se engajando. Se você se engajar em prol de uma coisa, de um social positivo, pô, isso é educação pra caramba, velho. Ô, meu amigo, é isso. Caceta. Acho que entendendo que a educação tá em todo lugar, acho que a gente já está contribuindo com a educação. A gente está com um embate aqui, a galera está pedindo parte 2. O pessoal tá aí, parte 2, caralho, parte 2. Vitinho, para fechar, não vai ter a parte 2, gente. Acontecerão. Tem novidade, calma que a gente vai aparecer muito junto ainda. Tem coisa vindo aí. Você quer. Eu vou convencer ele, eu vou convencer ele. Vai ter parte 2, eu vou convencer, fica de fé. Ô, Vi, a gente tem um tempinho aí e eu queria que você deixasse uma mensagem, parça. Um conselho para as pessoas, né? Como Tá, um conselho, mano. É uma pergunta bem talk show. Vitor, aqui rapidão. tá. Agora, um conselho para as pessoas. Alguma coisa especial, de repente, assim, né? Um conselho. Putz, difícil. É apimentado ou sem pimenta esse conselho? Do jeito que você quiser. Se quiser. Eita, aí pegou demais. Tá, Antes de dar o conselho, eu queria agradecer o pessoal. A gente não conseguiu ir trocando ideia porque a gente foi fritando aqui nas coisas, mas eu vi muitas mensagens, muitos alunos e muitas coisas legais aqui. Queria agradecer o carinho, muita saudade de todos vocês. E valeu também para quem eu não conheço e que colou e fez pergunta aí, foda. Tem muita coisa, melhores professores, umas coisas bonitas aqui, dá vontade de chorar, eu vou aguentar um pouquinho para é Eu tô isso, aqui não me manchar minha segurando, mente. parça. Eu tô aqui me segurando. Um conselho, puta, isso é muito difícil, né, cara? Sei lá, desenvolvam vontade popular, assim. União popular. Eu acho que o meu conselho é que o que está acontecendo é grave e a união popular, a união consciente, o desenvolvimento de consciências é urgente, cara. É urgente, assim. Eu vejo o planeta pedindo socorro em vários sentidos. No sentido ambiental, mas eu acho que os laços humanos estão pedindo socorro também. A política está pedindo socorro também. E é aquilo que eu falei. A gente precisa entender
que todo corpo é político, porque tudo que acontece lá em cima, o corpo sente, a cabeça sente, o coração também. Então, cara, meu conselho, vamos se engajar. Trabalhadores, educadores, pedagogos, grafiteiros, pichadores, slammers, univos todos. Tem que ter união, sim. E para ter união, tem que descer do muro. A luta é na rua, não é em cima do muro. Não é no escritório. Não é dentro da sala de aula com a porta fechada. A luta é coletiva. E coletivo é aglomerado mesmo. E quando tudo isso passar, lutem. E Porque o vamos, bagulho tá louco. Oi? não, e vamos aglomerar. Saudade de dar uma aglomerada. Rapaz, Pô, acho que a gente ficou conversando aqui e a quantidade de ex-aluno e ex-aluna que foi aparecendo aqui, então, acho que, enfim, eu queria agradecer todo mundo que colou. Vou encerrar com você. Vamos encerrar junto. Vamos até o final, nós dois. Tá bom? bora, vamos lá. Bora. Mas eu queria agradecer a todo mundo que colou, que escutou. Acho que a gente precisa pensar sobre educação, a gente precisa pensar sobre as relações, sobre como as coisas estão se dando, sobre o que a gente está destruindo, a gente não, o que está sendo destruído, pensar em caminhos. E o projeto Aula Viva vai um pouco nessa trajetória aí. A gente está tentando pensar numa alternativa. Então, acho que é isso. Vi, se quiser falar mais alguma coisa, agora é a hora, que a gente tem 3 minutos exatamente. Quer fazer o merchan da banda, enfim, faz o jabara aí. Não quero fazer merchan da banda, não. Eu quero falar de política. Ei, Ó, galera, a gente precisa entender que empatia não é só sentir a dor do outro, não. Empatia é comida na mesa. Empatia é lugar bom para dormir. Empatia é educação de qualidade. O resto é discurso coach. Vamos lutar. É isso. Empatia é igualdade. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que participou. Foi foda. Tô com muita saudade de você, Cauê. Muita ah, saudade de você, para velho. com isso, para com isso. Eu também. Tô com saudade de Omar, aquele lá, ó. Gente, eu e o Vitor Hugo, a gente foi fazer curso na USP. E o que a gente fritava no morrinho ali, na Fefeleste, vocês não estão ligados. Mas, enfim, beijo para todos, para todas, né? Foi uma honra, Vi, foi uma honra. E Sim, demais, mano. aguardem novidades, que tem coisa vindo por aí. Tchau, gente. Beijo, gente. Saudade de vocês. Muita saudade de vocês. Falou.